Olá, um ótimo dia para todos vocês, um ótimo domingo, uma ótima semana, que Deus os abençoe e os guarde e que nessa semana Deus possa te cobrir de muitas bênçãos. Hoje vamos ler aqui o capítulo 23 do livro de Isaías. Percebem que já estamos quase chegando na metade do livro do profeta Isaías, que são 66 capítulos, né? 66 capítulos, e ainda estamos aqui falando das profecias aqui do livro de Isaías, profecias concernentes ao tempo do profeta, mas que também podemos tirar algumas lições para a nossa vida hoje, no século 21. Então, convido você a pegar a sua Bíblia e abri-la no livro do profeta Isaías, capítulo 23. Antes de nós começarmos a leitura, convido você à sessão do compartilhamento. Compartilhe essa mensagem para outras pessoas nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam também ter o privilégio de estudar a Bíblia junto conosco, tá bom? Então vamos aqui a uma oração. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos onde eles estão, que o Senhor possa abençoar a Laide, que mora lá em Araras, que é aqui tia da minha esposa, que sempre acompanha aqui os estudos. Que o Senhor possa abençoar ela, abençoar toda a família dela, abençoar todos os parentes que moram ali na cidade de Araras. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa cobrir eles de bênçãos. Ó Deus, abençoe também, ó Pai querido, todos os nossos queridos que estão longe, que estão em outras cidades. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, abençoe também, ó Pai, todos os teus filhos que todos os dias estão aqui estudando a Bíblia junto comigo e que todos possam ser agraciados por uma bênção. Fica conosco agora ao estudar a tua palavra. Nós assim te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 23 do livro de Isaías é uma profecia contra Tiro. Então, nós vamos aqui aprender algumas coisas e dentro desse estudo você vai ver que a região de Tarsis, aqui, que era uma região costeira, algumas coisas vão acontecer. E interessante, queridos, que muitos vão falar que essa profecia aqui, devido ao verso 13, ela aconteceu um pouco depois da destruição da cidade de Babilônia, que aconteceu ali por volta do ano 708, 710, por Sargon, e também ali por Senaqueribe, no ano 713. Então, vamos então à leitura. Já que nós não sabemos exatamente a data, mas nós podemos tirar aqui importantes lições. Versículo 1 diz assim: sentença contra Tiro. Lamentem navios de Tarsis, porque Tiro foi destruída, a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro da terra de Chipre lhes foi revelado isto. Calem-se, moradores do litoral, vocês que foram enriquecidos pelos mercadores de Sidom, navegando pelo mar. Através das vastas águas você recebeu o cereal dos canais do Egito e a colheita do Nilo, e você, ó Tiro, se tornou a feira das nações. Fique envergonhado, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala, dizendo: não tive dores de parto, não dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei moças, quando a notícia a respeito de Tiro chegar ao Egito, e eles ficarão angustiados. Amigos, falando aqui um pouquinho daquela época, como hoje também acontece, é claro, as mercadorias que saem de um país para o outro aqui na nossa região, ela vai muito de navio, soja, milho e outras coisas mais, elas viajam de navio, elas chegam até o porto por um caminhão, e ali o caminhão descarrega no porto, ali no navio, e o navio está ancorado ali, depois ele segue a sua viagem até o destino, onde vai aquela mercadoria. Mas naquela época era tudo que você pensar, só viajava por navio, não ia por outra região, até mesmo as pessoas que viajavam de um país para o outro. E é interessante que muitos que chegavam ali naquelas cidades costeiras para viajar demoravam dias ali até o navio chegar e eles então embarcarem para a viagem. Assim também era com as mercadorias. E essas cidades que tinham ali na beira do mar, principalmente aqui, que ele está falando aqui de Sidom, falando aqui
de Chipre, essas terras todas, essas cidades todas que eram costeiras, elas eram cidades muito luxuosas, cidades ricas, porque muitos vinham ali, ficavam tempos ali e gastavam seu dinheiro nessas cidades. E nesses locais havia muita prostituição também. Então, queridos, Deus está colocando aqui, fazendo aqui uma profecia contra essa cidade orgulhosa, essa cidade que se dizia que nada aconteceria com eles. E Deus, então, dá uma profecia contra a cidade de Tarsis, contra os navios de Tarsis, contra Tiro, contra Sidom, contra Chipre. E é muito interessante que Deus vai dizer aqui no verso 5, quando a notícia a respeito de Tiro chegar ao Egito, ou seja, quando o Egito ficar sabendo que navios deles afundaram com todas as suas riquezas, com todas as suas coisas ali dentro, a Bíblia diz que eles ficarão angustiados. Por quê? Porque aquilo que eles embarcaram para chegar em outro país, ou chegar a sair daqui para ir até o Egito, muitas coisas, por causa das notícias ruins, muitas coisas aconteceriam. Deus está quebrando aqui, queridos, o orgulho das grandes cidades que se diziam que não precisavam de Deus. Quantas e quantas cidades foram destruídas? Uma delas muito conhecida é Sodoma e Gomorra, uma cidade tão maquiavélica que quando as pessoas chegavam naquelas cidades, eles estrupavam aquelas pessoas. É terrível essa história. Quando você vai ali no livro de Gênesis, você ouve essa história no capítulo 18, 19 ali, todas essas coisas acontecendo. E Deus veio e destruiu. Sabe o que me deixa um pouquinho apreensivo? Parece que Deus hoje está tendo mais paciência conosco do que naquela época. O que vocês acham? Parece que Deus foi tão impaciente com aquelas pessoas naquela época, não é verdade? Mas se nós olharmos aqui para a história, essas cidades, esses povos tiveram anos e anos e anos de misericórdia de Deus. E mesmo assim, queridos, eles rejeitaram a misericórdia de Deus. E olhando para nós hoje, quanto tempo de misericórdia Deus tem dado para nós, quanto tempo de graça Deus tem dado para nós. E muitas pessoas têm rejeitado esses momentos de graça que Deus tem dado. Então, entenda, parece que por muito menos Deus destruiu aquela cidade. Será que hoje Deus é diferente do que aquele Deus daquela época? Muitos dizem que hoje o Deus do Novo Testamento, da palavra, é um Deus muito mais amoroso, um Deus muito mais misericordioso. Por isso nós vivemos pela graça. Não, queridos. A Bíblia vai dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então entenda, queridos, nós estamos vivendo pela misericórdia de Deus. Mas Deus também diz, eu não estou aqui querendo colocar terrorismo, fazer aqui, colocar angústia no seu coração, mas eu quero dizer para você, se Deus colocou a sua mão sobre essas nações perversas, essas nações orgulhosas daquela época, será que nós somos muito melhores do que eles? Claro que não. Mas Deus hoje nos convida também a fazermos uma reflexão na nossa vida e a colocarmos a nossa vida em suas mãos, antes que seja tarde demais. E ele diz aqui assim, olha só, fujam para Tarsis, lamentem moradores do litoral. É esta a cidade de vocês que andava exultante, cuja origem é de tempos antigos, cujos pés a levaram até longe para se estabelecer? Quem decretou isso contra Tiro, a cidade destruidora de corais, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos decretou isso para abater o orgulhoso de toda beleza e humilhar os mais pobres da terra. Ou seja, Deus não está querendo humilhar os mais pobres, é que os mais pobres também tinham virado as costas para Deus. Não só os luxuosos, as pessoas orgulhosas tinham virado as costas para Deus, mas também aqui os humildes também tinham feito a mesma coisa. Verso 11, o Senhor estendeu a mão sobre o mar, abalou os reinos, deu ordem contra Canaã, para que as suas fortalezas fossem destruídas. Verso 13, eis a terra dos caldeus, povo que não existe mais e que a Síria havia destinado para os animais do deserto. Eles levantarão suas torres, arrasarão os palácios de Tiro e deixaram em ruínas. Lamentem navios de Tarsis, porque aquela que era a fortaleza de vocês foi destruída.
Naquele tempo, Tiro ficará no esquecimento por 70 anos. Observe, queridos, profecias que Deus deu por intermédio do seu profeta Isaías e que elas foram e aconteceram um tempo mais tarde. Temos profecias aqui que vai acontecer também nos nossos dias, conforme diz o livro do Apocalipse. Mas o livro do Apocalipse diz uma profecia linda, maravilhosa. Apocalipse diz que eis que venho com as nuvens e todo olho o verá. Apocalipse 1, verso 7. Se o mesmo Deus que falou todas essas coisas cumpriu no passado, e ele falou que ele vai voltar para nos buscar, aguarde. Aguarde que Jesus vai voltar. E se nós temos que esperar a volta de Jesus, como que deve ser a nossa preparação para esse dia? Então, se prepare como se Jesus viesse hoje na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Tome essa palavra de esperança. Viva aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, porque em breve ele voltará. Que Deus abençoe você e toda a sua família e que você tenha uma ótima semana na companhia do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém.